Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas aqui à MF3, Escola de Filosofia. O tema de hoje, Søren Kierkegaard. Este filósofo que, junto ao lado de Schopenhauer, foi um dos críticos ferrenhos do pensamento de Hegel e os seus desdobramentos. Antes de prosseguir, aquela gentileza de dar o joinha, compartilhar, comentar, contribui com o projeto de difusão filosófica. Voltando ao tema, Kierkegaard também é conhecido, e essa é a grande contribuição, como o fundador do existencialismo. Esta corrente filosófica que terão vários desdobramentos e, por exemplo, chegará a Sartre com algum texto escrevendo sobre coisas relacionadas a isto. Pois bem, voltando ao filósofo propriamente, rápidas notas biográficas aqui. Nasce em 1813, vive até 1855, portanto 42 anos. Nasce na Dinamarca, em Copenhague, e naquele contexto ali específico, do ponto de vista da dinâmica cultural da época, era um contexto periférico, do ponto de vista das dinâmicas mais filosóficas e culturais, que certamente a referência era Paris, Berlim e talvez aí Londres. Porém, isso não atrapalhou a contribuição singular deste pensador e a sua inserção, digamos assim, no circuito dos autores filósofos pela sua contribuição. Em tópicos que eu farei depois nos próximos vídeos, um retorno, eu destacaria a contribuição dele em 4 tópicos. A ideia de indivíduo, que ele retoma isto. O número 2, o objeto da fé, portanto, dada a sua biografia, de ter estudado, numa perspectiva de ser pastor luterano, era de formação luterana e tudo mais, o autor traz para o seu pensamento aquilo que alguns historiadores chamariam de uma teologia experimental. Eu diria aqui que ele faz uma filosofia a partir de temas teológicos e como que isso se articula com a existência. Então o objeto da fé está presente na sua reflexão filosófica e apresenta aí contribuições muito interessantes nesse campo. Depois, o número 3 aqui da minha lista, a ideia de angústia e desespero. Isso também será uma categoria reflexiva muito importante. E por último, a ideia da religião. A fé aqui apresentei em separado e a religião depois. Tentando aqui rapidamente, então seriam esses 4 pontos. Falando um pouco assim, ainda no geral, o existencialismo, ele vai fazer essa aproximação da reflexão teológica e da medida que o pensamento teológico, digamos assim, trata da condição do indivíduo. Então, esta aproximação, chamada teologia experimental, com as reflexões filosóficas, marca isso. Nesse contexto, o Kierkegaard propõe que o ser humano, o aspecto existencial do indivíduo, passaria por 3 etapas. Isso também falarei depois, ainda que aqui vou falar os 3. Passaríamos por um estágio estético, inicialmente. Depois nós passaríamos desse estado estético, quer dizer, a existência humana estaria no estado estético, que se dispersa nas coisas. Ele diz aqui do sedutor que vive átimo por átimo, perdendo-se e dissipando-se no prazer, e etc. Então seria esse primeiro estágio estético. Desse estágio se passaria por um estágio ético, que aí é uma outra orientação da existência, e deste também, internamente a ele, nós passaríamos para um último estágio, que é o estágio religioso. Essa estrutura aqui, digamos assim, de reflexão da existência da pessoa, do indivíduo, é a grande contribuição aí do Kierkegaard para a ideia de existencialismo. Nossa vida seria estruturada, a existência seria estruturada
digamos assim, estruturalmente, nessas três fases. A gente passaria pela primeira, passaria para a segunda e passaria para uma terceira, que seria aí a parte mais final desse processo. Em outros eu vou entrar mais. Aqui a ideia é só pílula mesmo. Ele se posiciona contra Hegel, como eu já disse, e a forma como ele faz isso é que ele vai dizer que o indivíduo é importante, contra a ideia de Hegel, que cria uma exterioridade ao indivíduo que passa a ser mais importante do que o indivíduo. E ele, obviamente, ele articula essa ideia do indivíduo de modo muito particular, muito peculiar, em relação com a experiência cristã. Portanto, não dá para falar que Kierkegaard seria um defensor do individualismo, como a gente vê em filósofos mais do século passado, ligado à cultura norte-americana, etc. Então, a ideia de indivíduo nele não é nesses termos, mas ele vai construir sua reflexão posicionando-se contra Hegel, no sentido de que Hegel teria eliminado o indivíduo em nome, por exemplo, da espécie. A humanidade seria mais importante do que o indivíduo. E ele vai opor a isto aqui de modo simplista, mas existe um desenvolvimento desse pensamento, e é por isso que esse autor entra na história da filosofia. Outros temas que ele vai apresentar, a ideia de uma verdade cristã. A verdade cristã, isso aqui é um tema que eu acho muito interessante. A verdade cristã não é algo que se argumenta filosoficamente, mas é algo que se testemunha. Eu sempre lembro dessa passagem de um teólogo chamado José Maria Castillo, um espanhol. Jesus é um fracasso de Deus, o título do nome, do livro, de um livro dele. Ou espiritualidade para desenganados, alguma coisa assim, um outro livro. Mas nesse livro, Jesus é um fracasso de Deus, ele explica isso, porque desse título, ele tem uma reflexão que eu acho muito importante, que é a fé. Você não trabalha com a fé com argumentos de fato. Quem trabalha com argumentos de fatos é as ciências. São as ciências. Não é a teologia e não é a experimentação religiosa das pessoas. O fenômeno religioso, ele é por convicção, por juízo de convicção. O que me convence a aderir, aqui no caso do Kierkegaard, é essa ideia do testemunho, de transformar, permitir que um dado ideal crístico, por exemplo, faça parte do meu jeito de ser. Eu, então, coloco isso em curso, e é isto que, digamos assim, vai convencer um outro indivíduo. E eu também vou ser convencido por um outro indivíduo desta forma. É a ideia que a gente fala de testemunho, e não por uma retórica de convencimento dos outros. A retórica de convencimento é uma tradição que a gente tem popular, que talvez está mais ligada à tradição do direito, ou qualquer outro campo do saber, mas não o campo do saber religioso. A força do convencimento no âmbito do religioso é por essa ideia do testemunho. Quer dizer, eu faço aquilo que Cristo prescreve, e isso deve ser a fonte de convencimento. Eu não preciso querer buscar provas arqueológicas, científicas, para eu me filiar, digamos, à proposta. Eu me filio à proposta porque ela é dada na forma de testemunho, e esta vivência eu a acho pertinente e assim sou convencido por ela. O Kierkegaard vai desenvolver bastante reflexão sobre a relação com Deus, que eu acho pertinente. É uma ideia de a gente perceber que esta totalidade é que, na verdade, nos doa a possibilidade de ser, ainda que quando a gente fala sempre em palavra como Deus, nós podemos sempre personificar algo que não é personificado.
E isso dificulta, porque lembra a gente uma relação de poder dos homens entre os homens, né? Os humanos entre os humanos. E aí, quando eu vou dizer, no caso como Kierkegaard propõe, uma relação de reconhecimento de um Deus que, por assim dizer, doa a minha vida, a minha existência, ou que vem ao meu auxílio na percepção dele, nós temos aí uma certa dificuldade de pensar isto, porque a gente sempre vai pensar isso numa relação entre um tirano, um rei, que é uma figura arquetípica que está muito encravada na nossa mente, e aí nós vamos ter muito mais precauções em relação a uma dinâmica de poder, de exercício de poder. E a gente tende a ter uma recusa, pensando hoje na modernidade, né? Até a gente compreender que não é bem isto. Deus não é um indivíduo sentado nas nuvens, lendo todos os posts das suas redes sociais e das minhas redes sociais e lendo o pensamento de todo mundo. A gente tem que superar essa ideia de Deus como indivíduo, né? A possibilidade é um tema extremamente importante na percepção dele do que é a existência humana. Nós somos seres de possibilidades, e estas possibilidades é também aí onde mora a nossa angústia. A angústia, já passando para o último tema, é o traço do homem, enquanto ele se relaciona com o mundo, e o desespero será do homem consigo mesmo. A possibilidade e talvez a infinitude de possibilidades gera um processo de angústia. Isso aqui tem também grandes desdobramentos dentro do contexto do existencialismo, como dentro de algumas psicoterapias contemporâneas, que exatamente nos ensina a administrar esse processo de angústia, que é, de certa maneira, uma parte estrutural, essencial da nossa condição humana. Então, dentro da leitura das obras de Kierkegaard, e a partir dele, portanto, não só o que ele escreveu, mas o que nós podemos desenvolver, nós podemos aí ver que tem muita coisa interessante sobre a ideia de existência. E como que, numa cultura contemporânea, já dando um salto aqui temático para os dias de hoje, que incentiva a falta e que turbina a ideia de consumo, como que essa ideia das possibilidades acaba sendo muito mais amplificada e, por consequência, amplificada a ideia de angústia e também de desespero. O contexto da pandemia acentuou isso ainda mais, ou trouxe isso para a pauta da conversa, mas o consumo massivo, ele faz com que as pessoas amplifiquem tanto a ideia de angústia quanto a ideia de desespero. Muito bem, até um próximo vídeo, e eu volto com Kierkegaard no próximo vídeo, desenvolvendo alguns conceitos um pouquinho mais, sobretudo essa ideia dos estágios, e outras ideias mais específicas, as ideias, né, fase estética, ética e religiosa, pontuando um pouco mais os conceitos de indivíduo e trabalhando um pouco aí as articulações entre angústia e desespero. Mais uma vez, muito obrigado por sua atenção e até um próximo vídeo Pílula de Filosofia. Agradeço imensamente a sua gentileza de estar até aqui conosco.